Pode fingir ser meu namorado por um dia? Foi isso que ela lhe perguntou. Um completo estranho a quem ela apenas servia café todas as manhãs. Um pai solteiro que mal falava, que carregava a dor nos olhos como um peso que não conseguia largar. Ela estava desesperada, humilhada, aterrorizada por enfrentar as pessoas que tinham transformado a sua infância num pesadelo. Ela esperava que ele dissesse não, que se afastasse como todos os outros tinham feito. Mas o que ele disse a seguir não só a surpreendeu, como mudou as vidas de ambos para sempre. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a te assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Era uma manhã fria de terça-feira no final de outubro, quando Zenith Dunn fez algo que nunca tinha feito antes. Ela expulsou um cliente do café. Joel Carver estava a meio caminho da sua carrinha quando ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se e viu Zenith ali parada, com o avental, as bochechas coradas pelo ar frio, a respirar ofegante. Desculpe, ela disse com a voz trêmula. Sei que esta é provavelmente a coisa mais estranha que alguém já lhe pediu, mas... Ela parou apertando os lábios como se tentasse conter as lágrimas. As suas mãos tremiam. Joel congelou. Ele vinha ao Rose's Corner Café todas as manhãs há quase 2 anos. E em todo esse tempo, Zenith nunca o tinha seguido até lá fora. Ela nunca o tinha olhado com esse tipo de desespero nos olhos. Posso falar consigo por um minuto, por favor? Joel já não era bom em conversas. Ele tinha esquecido como ser. Depois que a sua esposa morreu, há 3 anos, ele construiu muros tão altos que nem mesmo a sua filha de 7 anos conseguia sempre escalá-los. Mas algo na expressão de Zenith, uma vulnerabilidade crua misturada com uma coragem silenciosa, fez com que ele ficasse. Claro, disse ele baixinho, colocando o café no capô da sua caminhonete. Zenith respirou trêmula, com os olhos fixos no pavimento rachado sob os seus pés. Tenho uma reunião do colégio neste sábado. Tenho evitado isso há 10 anos. Todos os anos, deito fora o convite porque não consigo enfrentá-los, disse ela com a voz embargada. Não consigo enfrentar as pessoas que tornaram a minha vida miserável. Joel franziu ligeiramente o sobrolho, à espera. As pessoas que me chamavam nomes horríveis. Diziam que eu era feia, que nunca seria ninguém na vida, que ninguém jamais amaria alguém como eu. Ela soltou uma risada amarga, sem nenhum humor. E por muito tempo acreditei neles. Joel sentiu algo apertar seu peito. Não era pena, era algo mais profundo, reconhecimento. Este ano, Zenith disse, decidi que queria ir. Não para provar nada a eles, mas para provar algo a mim mesma, para mostrar a mim mesma que sobrevivi, que ainda estou aqui e que eles não me quebraram. Ela olhou diretamente para ele agora, com vulnerabilidade estampada em cada traço do rosto. Mas não posso ir sozinha. Simplesmente não posso e não tenho ninguém. Os meus pais faleceram quando eu era jovem e não tenho amigos de verdade. Trabalho. Vou para casa. Leio livros. Essa é a minha vida. O trânsito matinal zumbia à distância. Alguns compradores madrugadores passavam na calçada. Mas Joel mal os notava. Ele estava totalmente concentrado nessa mulher que sempre fora gentil com ele, que se lembrava do nome da sua filha, que perguntava como tinha sido o seu dia, mesmo quando ele respondia com monossílabos. Tenho observado-te, admitiu Zenith, com as bochechas ficando ainda mais rosadas. Não de uma forma assustadora, prometo, mas vejo-te todas as manhãs. És gentil, és delicado, sempre dizes por favor e obrigado, mesmo quando pareces exausto. E eu pensei que talvez ela tivesse dado outra respiração trêmula. Você fingiria ser meu namorado por um dia, só para a reunião? Eu te pago, se quiser. Só preciso de alguém ao meu lado para não me sentir tão pequena. As palavras pairaram no ar frio de outubro entre eles. Joel deveria ter dito não. Ele deveria ter inventado uma desculpa. Dito que precisava buscar a filha, que tinha trabalho, qualquer outra coisa para fazer. Ir embora teria sido mais fácil, mais seguro. Mas, em vez disso, ele se viu lembrando de algo que passou anos tentando esquecer. Ele tinha 12 anos novamente, parado no corredor da Ashford Middle School, vestindo jeans 2 tamanhos maiores porque a mãe os comprara em um brechó. Eram as únicas calças que ele tinha que não tinham buracos nos joelhos. "Belas calças, Carver!" gritou alguém. "Tu pescaste essas calças de um contentor do lixo?" Risos irromperam ao seu redor. Risos cruéis e cortantes que o seguiam em todas as salas de aula.
todos os intervalos para o almoço, todos os momentos da sua infância. Empurravam-no contra os cacifos, roubavam-lhe o almoço, chamavam-lhe rapaz do contentor e miúdo do lixo, e coisas piores que ainda ecoavam na sua cabeça nos seus dias mais sombrios. Joel tinha sido aquele miúdo magro e desajeitado, que usava roupas que não lhe serviam porque a sua família não tinha dinheiro para comprar roupas novas. Um miúdo que era ridicularizado incessantemente por ser pobre, por ser diferente, por existir num mundo que parecia determinado a esmagá-lo. Ele transformou-se ao longo dos anos, ganhou músculos, trabalhou na construção civil, encontrou o sucesso, criou uma vida da qual se orgulhava, mas as cicatrizes permaneceram. Elas sempre permaneceriam. Olhando para Zenith agora, diante dele com lágrimas nos olhos e com medo de abraçá-lo completamente, Joel viu um reflexo da sua própria dor e não conseguiu se afastar disso. Não precisas de me pagar, disse ele suavemente. Os olhos de Zenith arregalaram-se. O quê? A que horas devo ir buscar-te? Por um momento, ela apenas ficou a olhar para ele, como se tentasse determinar se ele estava a falar a sério ou a fazer uma piada cruel. Mas a expressão de Joel era firme, genuína. Tu vais fazer isso, sussurrou ela. A sério? Joel acenou com a cabeça. A sério? Algo se partiu no peito de Zenith pela primeira vez desde que ela recebeu aquele convite para a reunião 3 semanas atrás. Ela sentiu que podia respirar. Um riso verdadeiramente alegre escapou dos seus lábios. O tipo de riso que vem de um alívio tão profundo que beira a descrença. Obrigada, disse ela, com lágrimas a correrem livremente pelas suas bochechas. Muito obrigada. Não fazes ideia do que isto significa para mim. Sábado, confirmou Joel, pegando no seu café. Envia-me a tua morada por mensagem. Enquanto conduzia em direção ao canteiro de obras, as mãos de Joel apertaram o volante um pouco mais forte do que o habitual. Ele não tinha ido a nenhum evento social desde que Margot morrera. A ideia de entrar numa sala cheia de estranhos, de fingir ser o namorado de alguém, de agir como uma pessoa normal que sabia sorrir e fazer conversa fiada. Isso aterrorizava-o, mas ele viu algo nos olhos de Zenith que reconheceu muito bem. O olhar de alguém que foi levado a sentir-se sem valor. Alguém que internalizou cada palavra cruel, cada olhar desdenhoso, cada momento de rejeição. Ele conhecia aquele olhar porque o tinha usado durante anos. A semana passou num estranho borrão. Joel seguiu a sua rotina habitual, deixando a sua filha Stuz na casa da avó todas as manhãs às 6h47, trabalhando turnos de 10 horas no canteiro de obras, pegando Stars à noite, ajudando com os trabalhos de casa, colocando-a na cama. Tinha sido assim durante 3 anos, desde aquela noite terrível em que Margot desmaiou à mesa de jantar. Quando a ambulância chegou, ela já tinha falecido. Uma rara doença cardíaca que ninguém sabia que ela tinha. Sem aviso, sem despedida, simplesmente se foi. Joel fechou-se em si mesmo depois disso. Construiu uma fortaleza em torno do seu coração, porque perder alguém que se ama tão repentinamente, tão completamente, era uma dor que ele nunca mais queria correr o risco de sentir. Trabalhava, cuidava de Stis. Existia, mas não vivia realmente. O Rose's Corner Café tinha se tornado o único lugar onde o peso nos seus ombros parecia um pouco mais leve. Não por causa do café, embora fosse o melhor de Ashford, Ohio, mas por causa de Zenith. Ela lembrava-se de tudo. Sabia que a cor favorita de Sterries era azul. Perguntou se a filha dele tinha recuperado da constipação que teve há 2 semanas. Desejou-lhe sorte quando ele mencionou que estava a concorrer a um grande projeto no trabalho. Eram pequenas coisas, pequenos gestos que a maioria das pessoas nem pensaria 2 vezes. Mas para Joel, que tinha sido invisível por tanto tempo, significavam tudo. E agora, de alguma forma, ele seria o namorado de mentira dela. O sábado chegou rápido demais. Joel ficou em frente ao armário, olhando para as poucas camisas sociais que possuía. Ele não usava nada além de roupas de trabalho e camisetas há anos. Margot costumava escolher as roupas bonitas dele. Costumava dizer-lhe qual gravata combinava com qual camisa. Agora ele estava sozinho, sentindo-se irremediavelmente perdido. Papá, estás elegante. A voz de Sterries veio da porta. Joel virou-se e viu a sua filha a observá-lo com olhos grandes e curiosos. Ela era pequena para os seus 7 anos,
com os caracóis loiros de Margot e o comportamento calmo de Joel. Desde a morte da mãe, ela tinha se tornado ainda mais reservada, falando em sussurros e passando a maior parte do tempo a desenhar ou a ler livros sozinha no seu quarto. Vou ajudar uma amiga, explicou Joel, abotoando uma camisa azul marinho. A senhora simpática do café? Perguntou Stasis. Joel fez uma pausa. Como é que sabias? Contaste à avó. Eu ouvi. Stasis inclinou a cabeça. Gosto dela. Ela deu-me um biscoito uma vez quando me trouxeste para dentro. Ela disse que era um biscoito de princesa, porque eu sou uma princesa. Algo caloroso piscou no peito de Joel. Ele tinha se esquecido daquele dia no mês passado, quando teve de levar Strace com ele porque a sua sogra estava doente. Zenith ajoelhou-se ao nível de Stasis, decorou um biscoito de açúcar com cobertura rosa e tratou a sua filha tímida como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Sim, disse Joel suavemente. Também gosto dela. Quando Joel parou em frente ao prédio de Zenith, no lado sul de Ashford, sua respiração parou na garganta. Zenith saiu vestindo um vestido esmeralda escuro que fluía elegantemente em torno de suas curvas. Seu cabelo loiro, geralmente preso em um coque desarrumado, caía em ondas suaves em torno de seus ombros. Sua maquiagem era sutil, mas radiante. E quando ela sorriu para ele, nervosa, mas genuína, Joel sentiu o coração bater de uma forma que não sentia há anos. Ela estava linda. Não apesar de seu corpo plus size, mas simplesmente inegavelmente linda. Você está... Joel começou, mas então se viu sem palavras. O sorriso de Zenith vacilou. Demasiado? Posso mudar. Linda, concluiu Joel. Estás linda. As bochechas dela ficaram coradas e aquele sorriso genuíno voltou. Tu também estás muito bem. A viagem até o Ashford Grand Hotel demorou 20 minutos. O hotel já tinha visto dias melhores. A sua arquitetura vitoriana era impressionante, mas desbotada. O parque de estacionamento estava rachado e irregular, mas ainda mantinha um ar de elegância desbotada. O tipo de lugar que provavelmente o hospedava a maioria dos eventos importantes da cidade. Enquanto caminhavam em direção à entrada, Joel sentiu a mão de Zenith deslizar para o seu braço. O aperto dela era forte, os nós dos dedos brancos. Está bem? Perguntou ele baixinho. Não, ela admitiu, mas estou aqui. Isso foi corajoso, pensou Joel, aparecer para enfrentar os seus demônios mesmo quando estava aterrorizada. Isso exigiu um tipo de coragem que a maioria das pessoas nunca precisou encontrar. A reunião estava a ser realizada no grande salão de baile do hotel. A música flutuava pelas portas abertas. Alguma canção popular dos seus anos de liceu que Joel reconhecia vagamente. Lá dentro, cerca de 60 pessoas se misturavam em grupos, bebendo de copos de vinho de plástico e rindo muito alto. No momento em que cruzaram a soleira, Joel sentiu o corpo inteiro de Zena ficar tenso ao seu lado. O aperto do braço dele ficou ainda mais forte e a respiração dela tornou-se superficial. Então ele percebeu o motivo. Um grupo de 5 mulheres estava perto do bar, todas vestidas com roupas caras e cabelos perfeitamente penteados. Elas viraram a cabeça em uníssono e Joel viu o reconhecimento passar pelos rostos delas. A líder do grupo, uma loira alta e magra, com traços marcantes e olhos ainda mais marcantes, separou-se do grupo e aproximou-se. Ela movia-se como um predador que acabara de avistar a presa. Bem, 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 a mulher ronronou, a sua voz cheia de falsa doçura. Zenith, pronto. Não achei que você realmente apareceria. O seu olhar percorreu o vestido de Zenith, o seu cabelo, o seu corpo, demorando-se em cada curva com um desdém mal disfarçado. O seu lábio curvou-se ligeiramente. Ainda a mesma velha Zenith. Entendo. Joel sentiu Zenith enrijecer ao seu lado. A mão dela tremia contra o braço dele. Olá, Verônica, disse Zenith baixinho, a voz pouco acima de um sussurro. O sorriso de Verônica se ampliou, mas não havia nada de gentil nele. Era o sorriso de alguém que havia aprendido que a crueldade podia ser transmitida com dentes perfeitos e um tom agradável. E quem é este? Verônica continuou, voltando a sua atenção para Joel. Os seus olhos percorreram o corpo dele de cima a baixo com um olhar calculista que lhe causou arrepios. Não me diga que realmente encontrou alguém disposto a... Já chega. A voz de Joel não era alta,
mas cortou as palavras de Verônica como uma faca cortando seda. Havia algo no seu tom, uma autoridade silenciosa, uma intensidade controlada, que fez com que todos ao seu redor ficassem em silêncio e virassem a cabeça. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Zenith e Verônica, e olhou diretamente nos olhos da mulher. Por um momento, ninguém se moveu. Ninguém falou. Não sei o que aconteceu nesta escola que a fez pensar que a crueldade era algo de que se orgulhar, disse Joel calmamente. Cada palavra era medida, deliberada. Mas sei isto. Zenith é a pessoa mais gentil e genuína que já conheci. Ele podia sentir todos os olhos da sala sobre si agora, mas não se importava. Ela lembra-se que a cor favorita da minha filha é azul, mesmo que eu só tenha mencionado isso uma vez, de passagem. Ela pergunta sobre o meu dia, mesmo quando eu respondo com uma única palavra. Ela torna o mundo um pouco mais brilhante só por existir nele. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras serem assimiladas. O sorriso confiante de Verônica começou a vacilar. Passaste anos a tentar destruí-la, mas aqui está ela, alta e bonita, enquanto tu continuas a ser a mesma pessoa miserável que eras no liceu. Isso diz tudo o que alguém precisa de saber. O salão ficou completamente silencioso. O telemóvel de alguém tocou ao longe, mas ninguém atendeu. O rosto de Verônica ficou com uma tonalidade vermelha feia. A sua boca abriu-se e fechou-se várias vezes, tentando formar palavras que não saíam. A sua comitiva ficou paralisada perto do bar, de repente achando os seus sapatos muito interessantes. Depois do que pareceu uma eternidade, Verônica virou-se e foi embora, os seus saltos altos batendo ruidosamente no chão de madeira. A sua comitiva apressou-se a segui-la, sussurrando freneticamente entre si. No momento em que eles se foram, Joel voltou-se para Zenith. Ela estava a olhar para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto, os seus olhos castanhos arregalados de admiração e descrença. Nunca ninguém me defendeu assim antes, sussurrou ela, com a voz embargada. Nunca ninguém. Joel estendeu gentilmente a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O gesto foi terno, instintivo. Então todos os que vieram antes de mim eram tolos, disse ele suavemente. Algo passou entre eles naquele momento. Algo que não tinha nada a ver com fingimento, nada a ver com relacionamentos falsos ou aparências de reencontro. Era real, cru e completamente inesperado. O resto da reunião passou num borrão de magia inesperada. Dançaram, Joel movendo-se rigidamente no início, porque não dançava desde o seu casamento, mas gradualmente relaxando enquanto Zenith ria e o guiava por passos simples. Conversaram com antigos colegas de turma que pareciam realmente genuínos, pessoas que tinham sido gentis no liceu e se tinham tornado adultos gentis. Uma mulher, uma ex-colega de turma chamada Michelle, chamou Zenith à parte no final da noite. Devo-te um pedido de desculpas, disse Michelle baixinho. Nunca participei quando Verônica e as suas amigas te intimidavam, mas também nunca as impedi. Tinha demasiado medo de me tornar o próximo alvo delas. Foi covardia da minha parte e peço desculpa. Zenith sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos novamente. Obrigada por dizer isso. O teu namorado está certo. Sabes, sempre foste gentil, mesmo quando as pessoas não mereciam. Isso requer muita força. Verônica e o seu grupo permaneceram do outro lado do salão durante o resto da noite, lançando olhares hostis ocasionais, mas mantendo a distância. Joel percebeu que uma delas tentou se aproximar de Zenith quando ele foi buscar bebidas. Mas um único olhar dele fez com que a mulher voltasse correndo para o seu grupo. Pela primeira vez em 10 anos, Zenith sentiu que pertencia a algum lugar. Não porque ela mudou para se adequar às expectativas deles, mas porque finalmente encontrou alguém que a via exatamente como ela era, e achava que isso era mais do que suficiente. À medida que a noite chegava ao fim e eles caminhavam de volta para a caminhonete de Joel sob um céu cheio de estrelas, Zenith não conseguia parar de sorrir. Não acredito que fizeste isso, disse ela, balançando a cabeça em espanto. A expressão no rosto da Verônica quando tu... Ela riu. Um riso verdadeiro, cheio de alegria e alívio. Joel abriu a porta do passageiro para ela. Ela merecia algo pior. Ainda assim, Zenith olhou para ele com seriedade. Obrigada por tudo, por teres vindo comigo, por me teres defendido, por me fazeres sentir importante.
Tu és importante, disse Joel simplesmente, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Durante a viagem de volta para o apartamento dela, conversaram mais do que nunca. Zenith contou-lhe sobre os pais, que morreram num acidente de carro quando ela tinha 19 anos, deixando-a completamente sozinha no mundo. Contou-lhe sobre o café, como ele se tornou o seu refúgio, como ela colocava toda a sua solidão em fazer um café perfeito e lembrar os pedidos das pessoas. Joel também se viu a abrir-se. Contou-lhe sobre Margot, sobre aquela noite terrível à mesa de jantar, sobre como tinha vivido como um sonâmbulo desde então. Stis pergunta por ela às vezes, admitiu Joel, com a voz embargada pela emoção. Quer saber se a mãe dela pode vê-la do céu, se está orgulhosa dos desenhos que ela faz. E eu nunca sei o que dizer. Zenith estendeu a mão e apertou a dele. Diga que sim, porque qualquer mãe teria orgulho daquela menina. Quando chegaram ao apartamento de Zenith, nenhum dos dois se mexeu para sair da carrinha imediatamente. O silêncio entre eles era confortável, acolhedor. Gostaria de jantar comigo algum dia? Perguntou Joel de repente, surpreendendo-se com a própria ousadia. Um jantar de verdade, não fingido. O rosto de Zena se iluminou. Adoraria. Traga a Scaris, acrescentou rapidamente. Gostaria de conhecê-la melhor. Algo caloroso e desconhecido floresceu no peito de Joel. Esperança, talvez, ou o início de algo que ele pensava ter perdido para sempre. Na quinta-feira seguinte, Zenith apareceu na modesta casa de Joel, na Elm Street, carregando um saco com ingredientes para cozinhar. Pensei que poderíamos fazer biscoitos, explicou ela quando Steris abriu a porta. Se estiver tudo bem para ti. Os olhos de Steris arregalaram-se. Biscoitos de princesa? Os biscoitos mais princesa que já existiram? Confirmou ela solenemente. Joel observou da porta da cozinha enquanto Zenith se ajoelhava ao nível de Stasis, tal como tinha feito no café. Perguntou quais eram as cores favoritas de Star Eyes, os seus livros favoritos, o que ela queria ser quando crescesse. E Star Eyes, a sua filha calada e reservada, que mal falava com ninguém, conversava como se conhecesse Zenith desde sempre. Fizeram biscoitos, fizeram uma confusão. Ficou farinha no cabelo de Stars e, de alguma forma, açúcar no teto. A cozinha parecia uma zona de desastre, e Joel não se lembrava da última vez que tinha ouvido tantas risadas em sua casa. Papai, olha! Stars ergueu um biscoito, decorado para parecer uma princesa muito desequilibrada. Sou eu. Está perfeito, disse Joel e falava a sério. À medida que a noite avançava, Zenith ajudou Stus com o projeto escolar sobre árvores genealógicas. Joel viu o rosto da filha ficar triste quando ela chegou ao ramo onde a mãe deveria estar. Viu a maneira como a sua mãozinha tremia enquanto desenhava a ligação. A minha professora diz que o céu está no topo, então desenhei a mamã lá. Acha que ela pode ver-me? Zenith pousou os marcadores e deu um abraço gentil em Stus. Acho que a tua mãe vê tudo, disse ela suavemente. Cada biscoito que fazes, cada desenho que fazes, cada vez que fazes o teu pai sorrir. Acho que ela está muito orgulhosa de ti, querida. Stars enterrou o rosto no ombro de Zenith e chorou. O tipo de choro que vinha se acumulando há 3 anos. O tipo que precisava de sair. Joel ficou parado na porta com lágrimas nos olhos, observando essa mulher que mal conhecia abraçar a sua filha como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os jantares tornaram-se algo regular. Depois, as tardes preguiçosas de domingo. Depois, os cafés da manhã de sábado com panquecas, onde Stars insistia em adicionar gotas de chocolate à massa, enquanto Zenith fingia ficar escandalizada. Lentamente, com cuidado, as barreiras de Joel começaram a cair. Ele se viu rindo novamente, rindo de verdade, não apenas forçando sorrisos educados. Ele se viu ansioso pelas manhãs, não apenas por causa do café, mas porque poderia ver o rosto de Zenith se iluminar quando ele entrasse pela porta. Steris floresceu. A menina quieta e retraída começou a falar mais, a rir mais. Ela começou a trazer para casa os desenhos da escola novamente, exibindo-os orgulhosamente na geladeira. Ela perguntou se Zenith poderia ir ao recital da escola, com os olhos cheios de esperança. Se o teu pai disser que está tudo bem, disse Zenith, olhando para Joel. Claro que está tudo bem, respondeu Joel, e depois, mais baixinho. Ela ama-te.
Eu também a amo, disse Zenith. E Joel podia ver que ela falava com toda a sinceridade. 3 meses após o reencontro, numa tranquila terça-feira à noite, Zenith estava a ajudar Stars a arrumar o quarto. Elas tinham feito uma festa do chá mais cedo, e os vestidos e tiaras de brinquedo da Prince estavam espalhados por todo o lado. Hora de arrumar tudo, princesa, disse Zenith gentilmente. Enquanto apanhavam almofadas e peluches, Zenith reparou em algo enfiado debaixo da almofada de Stus. Um pequeno pedaço de papel dobrado e redobrado tantas vezes que as dobras estavam a ficar finas. O que é isto, querida? Perguntou Zenith gentilmente. Os olhos de Stars arregalaram-se em pânico. Isso é privado. Mas Zenith já tinha começado a desdobrá-lo, presumindo que fosse um desenho ou talvez um bilhete da escola. O que ela viu fez o seu coração parar completamente. O papel estava velho. As marcas de lápis estavam manchadas em alguns pontos por terem sido tocadas tantas vezes. Na caligrafia infantil e desorganizada de Stars, havia palavras que fizeram as mãos de Zenith começarem a tremer. Querida mamã no céu, sinto a tua falta todos os dias. Às vezes dói-me o peito e não sei como fazer com que pare. O papai está tão triste. Ele tenta esconder, mas eu consigo ver. Ele já não ri. Ele já não canta as canções engraçadas que costumava cantar. Podes enviar alguém para fazê-lo sorrir novamente? Alguém que ria, fizesse bons biscoitos e não se importasse que eu falasse demais. Alguém que não nos deixe. Prometo que vou portar-me bem. Vou arrumar o meu quarto, fazer os trabalhos de casa e não vou reclamar mais dos legumes. Amo-te, mamã. Por favor, ajuda-nos. Com amor, estrelas. No final, em números cuidadosos e precisos, 19 de outubro. Zenith ficou sem fôlego. Ela leu a data novamente, sem acreditar no que estava a ver. 19 de outubro, há 3 meses, o dia exato, a manhã exata, em que ela expulsou Joel do café e lhe fez aquela pergunta desesperada e humilhante. O papel tremia nas suas mãos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, caindo sobre o papel gasto do caderno e borrando as palavras já manchadas. Não devias ter lido isso, sussurrou Stars com uma voz fraca e assustada. Era só para a mamã. Zenith afundou-se na cama de Stars, o bilhete apertado contra o peito, incapaz de formar palavras. O seu corpo inteiro tremia com soluços, soluços profundos e avassaladores que vinham de algum lugar além da compreensão. Joel apareceu na porta, atraído pelo som do choro. O que se passa? O que aconteceu? Zenith não conseguia falar, apenas estendeu o bilhete com as mãos trêmulas. Joel pegou-a, com a testa franzida de preocupação. Quando os seus olhos examinaram a caligrafia infantil, o seu rosto empalideceu. Ele leu uma vez, depois duas, depois uma terceira, como se tentasse entender algo impossível. Você sabia disso? Zenith sussurrou entre lágrimas. Joel balançou a cabeça lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não fazia ideia. Star subiu para o colo de Zena, envolvendo o pescoço dela com os seus pequenos braços. Tu vieste, sussurrou ela no ombro de Zenith. Tu vieste, tal como eu pedi. A mamã enviou-te para nós. O peso dessas palavras pairou sobre a sala como algo sagrado. Zenith abraçou Stus com força, embalando-a gentilmente, incapaz de parar de chorar. Joel sentou-se ao lado delas, e por um longo momento, os três apenas se abraçaram. Eu escrevi e escondi debaixo do meu travesseiro. A professora disse, as orações vão para o céu. E o meu travesseiro era onde eu sonhava. Então pensei que talvez sonhos e orações fossem a mesma coisa. Talvez a mamã pudesse me ouvir melhor assim. Alguma vez sentiu que algo na sua vida aconteceu por uma razão? Como se talvez houvesse mais neste mundo do que podemos ver. Deixe um comentário abaixo. Adoraria ouvir a sua história. Naquela noite, depois de Stars ter adormecido nos braços de Zenith no sofá, Joel levou cuidadosamente a sua filha para a cama. Quando voltou para a sala, encontrou Zenith ainda sentada ali, com o bilhete nas mãos, olhando para ele como se estivesse a tentar resolver uma equação impossível. Não sei se ainda acredito em coincidências, disse Joel baixinho, sentando-se ao lado dela. 19 de outubro. Ela escreveu esta oração em 19 de outubro. Naquela manhã, acordei e decidi que não podia mais evitar o reencontro. Não planeava perguntar-te. Mal te conhecia. Mas algo me fez perseguir-te até aquele café. Ela olhou para Joel
com admiração e descrença misturadas nos seus olhos castanhos. E se ela realmente me enviou? Perguntou Zenith. E se Margot realmente ouviu a oração da sua filhinha e de alguma forma, não sei, me empurrou na tua direção? Joel estendeu a mão e segurou a dela. Não sei em que acreditar, mas sei que seja o que for que a trouxe para as nossas vidas, coincidência, destino, ou o amor de uma mãe a atravessar distâncias impossíveis, estou grato por isso. Eu também, sussurrou Zenith. Ficaram sentados num silêncio confortável por um tempo, de mãos dadas, ambos a processar a beleza impossível do que tinha acontecido. Amo-te, disse Joel de repente. As palavras saíram cruas e honestas. Não foi minha intenção, eu não estava à procura disso, mas eu amo-te, Zenith. E Esteres também. E se nos aceitares, esta pequena família quebrada que está a tentar descobrir como viver novamente, eu gostaria de parar de fingir que isso é temporário. Zenith olhou para ele através de lágrimas recentes. Eu também amo vocês dois muito. Quando se beijaram, foi como uma cura, como duas almas feridas encontrando um lar uma na outra. Joel e Zenith casaram-se na primavera seguinte, numa papaina e panimainon. Numa pequena cerimônia íntima realizada no Roses Corner Café, o lugar onde tudo começou. A proprietária do café, a Sra. Rosa Martinez, insistiu em oferecer o local gratuitamente. Vocês dois trouxeram amor verdadeiro para o meu estabelecimento. Isso vale mais do que dinheiro, disse ela com lágrimas nos olhos. Eles afastaram as mesas e arrumaram cadeiras e filas. Luzes brancas cintilantes foram penduradas no teto e jarros de vidro cheios de flores silvestres decoravam todas as superfícies. Era simples, perfeito e completamente a cara deles. Zenith usava um vestido branco simples que a fazia sentir-se a mulher mais bonita do mundo. Porque quando Joel olhava para ela, era exatamente isso que ela via refletido nos olhos dele. Esteres era a menina das flores, vestindo um vestido azul que ela mesma tinha escolhido. Ela praticamente pulou pelo corredor, espalhando pétalas de rosa com tanto entusiasmo que algumas acabaram no ventilador de teto. O seu riso era contagiante e logo todos no pequeno café estavam a sorrir. A mãe de Joel estava na primeira fila, chorando lágrimas de felicidade. Ela se preocupou com o filho por tanto tempo. Viu-o fechar-se em si mesmo após a morte de Margot. Vê-lo sorrir novamente, sorrir de verdade, era um presente que ela já tinha perdido a esperança de receber. Quando Joel e Zenith trocaram votos, não havia olhos secos na sala. Você me ensinou que é normal ter medo e ainda assim ser corajoso, disse Zenith, com a voz trêmula, mas firme. Mostraste-me que o amor verdadeiro não se importa com o tamanho do teu corpo, mas sim com o tamanho do teu coração. E deste-me o maior presente que eu poderia receber. Uma família. Trouxeste luz de volta às nossas vidas quando eu pensava que viveríamos na escuridão para sempre, respondeu Joel. Mostraste ao Stus que é seguro rir novamente. E mostraste-me que o amor não precisa acabar só porque alguém que amávamos teve que partir. Há sempre espaço para mais amor. Sempre. Eles selaram as suas promessas com um beijo, enquanto Stus aplaudia e o pequeno grupo de amigos os aplaudia. A senhora Martinez tinha feito um bolo de 3 andares decorado com flores azuis para Stus. A menina insistiu em cortar o primeiro pedaço sozinha, declarando que era ela a responsável pela distribuição do bolo naquele dia. 18 meses depois, eles receberam um menino chamado Cameron na sua família. Ele tinha o cabelo loiro de Zenith e o comportamento calmo de Joel. Starcis era obcecada pelo seu irmãozinho, insistindo em ajudar em tudo, desde a troca de fraldas até as mamadas da meia-noite. Eu sou a irmã mais velha, anunciava orgulhosamente a quem quisesse ouvir. Tenho que lhe ensinar coisas importantes. Certa noite, quando Cameron tinha 3 meses, Joel encontrou Zenith parada na sala de estar, olhando para algo na parede. Era o bilhete de Esteres, a oração que havia sido escrita há 3 anos e meio. Eles o emolduraram profissionalmente e o penduraram no centro da sala de estar como uma lembrança de como a família se uniu. Você pensa naquele dia? Perguntou Zenith suavemente, do lado de fora do café. Joel envolveu-a com os braços por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Todos os dias, eu estava com tanto medo, admitiu Zenith. Tão envergonhada. Achei que irias rir de mim ou achar que eu era patética. Achei que eras corajosa, disse Joel. Pedir ajuda é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Zenith recostou-se nele com os olhos ainda fixos na nota emoldurada. Ela escreveu:
Alguém que ri, faz bons biscoitos e não se importa que eu fale demais. Como se ela pudesse me ver antes mesmo de eu chegar lá. Talvez ela pudesse, disse Joel baixinho. Ou talvez a mãe dela pudesse e soubesse exatamente quem enviar. Eles ficaram ali por um longo momento, abraçados, observando a família. Sarah brincava gentilmente com Cameron no chão. As duas crianças felizes, seguras e amadas. Sabe qual é a parte mais bonita? Perguntou Zenith. O quê? Passei tantos anos acreditando no que aquelas pessoas diziam sobre mim. Que eu não era suficiente, que ninguém poderia me amar, que eu sempre estaria sozinha. Mas o que elas diziam nunca foi verdade. Foi preciso a oração de uma criança de 7 anos e a bondade de um pai solteiro para me mostrar isso. Joel beijou a testa dela. O que elas diziam nunca foi verdade, porque a crueldade não define a verdade. O amor, sim. 2 anos após o casamento, Zenith recebeu uma mensagem inesperada nas redes sociais. Era de Veronica Mills. Por um momento, Zenith pensou em apagá-la sem ler, mas a curiosidade falou mais alto e ela abriu a mensagem. Zenith, sei que não tenho o direito de entrar em contato contigo depois de tudo o que fiz. Não espero perdão e não estou a pedir por isso. Mas queria que soubesses que pensei naquela noite da reunião todos os dias desde que aconteceu. O teu marido estava certo. Eu era infeliz no ensino médio. E tenho vergonha de dizer que descarregava essa infelicidade em pessoas que não mereciam. Pessoas como tu. Estou a fazer terapia agora para entender por que sentia a necessidade de rebaixar os outros para me sentir melhor comigo mesma. É um trabalho difícil e, na maioria dos dias, odeio o que vejo quando me olho no espelho. Vi as fotos do teu casamento no Facebook. Parecias feliz, genuinamente feliz. E aquela menina de vestido azul, a tua filha, olhava para ti como se fosses a pessoa mais importante do mundo. Só queria dizer que sinto muito por tudo. E estou feliz por teres encontrado a felicidade, mesmo que eu tenha feito tudo o que pude para te convencer de que não a merecias. Tu sempre a mereceste. Verônica Zenith mostrou a mensagem a Joel naquela noite depois de as crianças terem ido para a cama. O que vais fazer? Ele perguntou. Zenith pensou nisso por um longo tempo. Então, ela digitou uma resposta. Verônica, obrigado pela tua mensagem. Agradeço a tua honestidade e o teu pedido de desculpas. Espero que a terapia te ajude a encontrar paz. O que fizeste magoou-me por muito tempo, mas aprendi algo importante por causa disso. A crueldade das outras pessoas diz tudo sobre elas e nada sobre mim. Eu perdoo-te, não porque mereças, mas porque eu mereço deixar para trás a raiva que carregava. Espero que também encontres a felicidade, Zenith. Ela clicou em enviar e fechou o portátil. Isso foi gentil, disse Joel. Isso foi curativo, corrigiu Zenith. Para mim, não para ela. 5 anos depois daquela manhã fria de outubro em que Zenith expulsou Joel do café, a família Carver sentou-se à mesa de jantar, uma mesa maior agora, numa casa maior, mas ainda cheia do mesmo amor que os unia. Steris tinha 12 anos, era alta e confiante, e falava animadamente sobre a peça que iria apresentar na escola. Cameron tinha 3 anos, tagarelava sobre dinossauros e exigia a atenção de todos. Zenith estava grávida do terceiro filho, uma menina que já tinham decidido chamar Margot, em homenagem à mãe que tinha dado início a tudo. Conta-me a história outra vez, exigiu Cameron de repente, como costumava fazer, sobre como tu e a mamã se conheceram. Joel e Zenith trocaram um sorriso. A tua mãe me fez uma pergunta. Podes fingir ser meu namorado por um dia? Cameron recitou de memória, rindo. E o que o papai disse? Não precisas me pagar, anunciou Cameron orgulhosamente. E então o papai era um super-herói e protegia a mamãe da senhora má. E então eles se apaixonaram por causa da minha carta para a vovó Margot no céu. A carta da tua irmã, corrigiu Joel gentilmente. A nossa carta, disse Steris com firmeza, porque nos uniu a todos. Naquela noite, depois de as crianças adormecerem, Joel encontrou Zenith em pé junto à janela, a olhar para as estrelas. Em que estás a pensar? Perguntou ele. Em tudo, disse Zenith suavemente. Como a minha vida poderia ter sido diferente se eu não te tivesse feito aquela pergunta? Se eu tivesse deixado o medo vencer? Se tivesse deitado fora aquele convite para a reunião, como fazia todos os anos? Ela virou-se para olhar para ele, com a mão apoiada na barriga crescente. Eu estava tão convencida de que não era digna de amor, que o meu corpo, o meu rosto,
Toda a minha existência era algo de que me devia envergonhar. E então olhaste para mim como se eu fosse a coisa mais bonita que já tinhas visto. Tu eras, disse Joel simplesmente. Eu sei, vexame-se. Agora sei disso. Não porque me disseste, mas porque o teu amor me ensinou. E esse é o maior presente que alguma vez me poderias ter dado. Joel puxou-a para si e ficaram juntos na escuridão silenciosa, gratos pela oração de uma criança de 7 anos, pela coragem de fazer uma pergunta desesperada e pela bondade de um pai solteiro que disse sim quando poderia facilmente ter dito não. Achas que a Margot sabe? Perguntou Zenith baixinho. Como somos felizes. Joel olhou para o bilhete emoldurado na parede, visível mesmo de onde estavam, e sorriu. Acho que ela sempre soube. Porque, às vezes, as histórias mais bonitas começam com as perguntas mais improváveis. Às vezes, a cura vem dos lugares mais inesperados. E, às vezes, o amor encontra-te na forma de um estranho segurando uma chávena de café, esperando que a sua vida recomece. Basta um momento de coragem, um ato de bondade, uma oração sussurrada na escuridão por uma criança que ainda acredita em magia e a disposição de acreditar que talvez, apenas talvez, o universo esteja prestando atenção, afinal. Obrigado por estar aqui, por assistir a esta história e por acreditar no poder do amor que vê além das aparências, até o coração por baixo. Se esta história tocou você, não se esqueça de curtir, inscrever-se e clicar no sino de notificações. Partilhe isto com alguém que precise de ser lembrado de que é digno de amor exatamente como é. Porque o amor verdadeiro, aquele que cura, transforma e torna as pessoas quebradas inteiras novamente, não se importa com o tamanho do seu corpo. Ele só se importa com o tamanho do seu coração. E o coração de Zenith sempre foi grande o suficiente para abrigar uma família inteira. Ela só precisava de alguém corajoso o suficiente para ver isso.